limite. Se ela quiser, ela que faça. Eu em primeiro lugar, né? Só faço algo por alguém se fizer pra mim primeiro. Fulano nunca fez nada por mim, por que eu vou fazer por ele? De jeito nenhum. Porque a minha vida é assim. Eu sou a minha prioridade. Eu me coloco sempre em primeiro lugar. O importante é o que eu quero sempre. Primeiro o eu, segundo o eu, terceiro o eu. Depois eu vejo se eu penso em alguém. Que fazer o que pra ninguém? Eu vou fazer pelas pessoas? Isso daí é fazer papel de trouxa, rapaz. Faço nada pra ninguém, não. Faço é por mim. Mas o importante mesmo é a sua felicidade. Se coloque em primeiro lugar. O importante é você estar feliz. Você está feliz? É isso que importa. Hello, my peoples! Hello, queridos! A paz do Senhor! Estou bem aqui toda trabalhada no inglês, falando até peoples. Olha, menino, pra isso. Eu espero que vocês estejam muito maravilhosinhos, em nome de Jesus. E, gente, já comecei esse vídeo aqui reproduzindo essas famosas frases que, com toda certeza, você já deve ter escutado por aí, né? Infelizmente. Ou quem sabe até mesmo você já deve ter dito por aí, né? Obviamente por influências seculares ou até mesmo por algumas situações que você já viveu relacionadas a esse tipo de coisa. Pode, sei lá, ter sido experiências que você já vivenciou, em que você praticamente foi empurrado a sempre se colocar em primeiro lugar. A sempre pensar em você primeiro. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia é completamente, totalmente contrária a esse tipo de posicionamento e visão. E na real, é exatamente por isso que Satanás quer que você pense dessa maneira. Essa maneira de se colocar sempre em primeiro lugar e cagar para as pessoas que estão ao seu redor. Infelizmente, esse pensamento está muito presente entre nós. Está em todo lugar, gente. A gente vê isso em todo canto. A gente vê isso nas novelas, nos filmes, na televisão. A gente vê isso nas nossas rodas de amigos, na faculdade, colégio. Tudo. Dentro da nossa casa e dentro da igreja, né? Estamos vendo aí. O inimigo quer que você pense que ao invés de você servir as pessoas, ao invés de você pensar no seu próximo, que você deve ser a sua prioridade, sem ao menos se importar com o que o outro está pensando, com o que o outro está sentindo, se você pode ajudar em alguma coisa, porque ele sabe que esse tipo de pensamento, que esse tipo de comportamento não representa nem um pouquinho o caráter de Jesus, e é óbvio que ele não quer que você se pareça com Jesus, nem um pouco, né? O inimigo não quer que você seja a representação de Jesus aqui na Terra. E você se comportando dessa maneira parece muito sutil, não é mesmo? Parece muito inofensivo, parece apenas que você é uma pessoa que se cuida, uma pessoa que se ama, mas não é bem por aí não. Isso é só uma das estratégias de Satanás para afastar você de imitar os passos de Jesus, para fazer você seguir totalmente o contrário daquilo que Jesus faria e fez enquanto ele esteve aqui. Provo na Bíblia. Eu dei uma tapa aqui agora na minha perna. Corta aí, editor, por favor. No caso, o editor sou eu mesmo. Momento aleatório, tem que ter, né? Mas voltando aqui. Para início de conversa, gente, se Jesus tivesse vindo aqui com esse tipo de pensamento de eu sou a minha prioridade, eu preciso me colocar em primeiro lugar, se Jesus tivesse vindo aqui pensando dessa maneira, você e eu não estaríamos aqui agora para contar essa história. Jesus veio aqui, mas ele não veio para servir a ele mesmo, muito menos para se colocar em primeiro lugar. Muito pelo contrário, ele veio aqui para servir aos outros e para dar a sua vida em favor de outros. Agora imagine aí se na hora de ir para a cruz, Jesus tivesse pensado assim: então, olha, quer saber de uma? Eu acho que eu preciso pensar primeiro em mim. Eu acho que eu preciso me colocar em primeiro lugar. Esse é o certo a fazer, afinal de contas, eu tenho que me fazer feliz, eu sou a minha prioridade, eu sou o meu maior amor. Imagine se Jesus tivesse pensado nele mesmo e não em nós. Se ele tivesse se colocado em primeiro lugar, nós não estaríamos aqui, queridos. Se ele tivesse pensado em se fazer feliz ou fazer somente aquilo que o deixaria feliz,
nós não estaríamos aqui, querido. Imagina Jesus falando, olha, quer saber de uma? Eu ir para a cruz, isso não vai me fazer feliz, ok? Então, o que importa é o que eu sinto, o que importa é o que eu penso, o que eu acho. Não gostei disso, não tá bacana, tô pulando fora. Não vou pra cruz, entendeu? Primeiro eu. Tchau, galera. O inimigo quer que você tenha esse pensamento egocêntrico. Primeiro motivo, já falei. Por quê? Porque não te transparece o caráter de Jesus. E, em segundo lugar, porque esse tipo de pensamento egocêntrico é uma raiz que dá frutos a muitos outros pecados. Eva, quando desobedeceu a Deus, foi por esse tipo de pensamento. Foi por se colocar em primeiro lugar. Foi por colocar a vontade dela, o desejo dela. Foi por colocar o que ela queria fazer como prioridade. Deus tinha dado uma ordem para ela, mas ela olhou bem para aquilo e disse, bom, não é o que eu quero fazer, não é mesmo? Em primeiro lugar, eu tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar no que eu gostaria de fazer, então, desculpa, Deus. Por esse tipo de pensamento, o eu. Não, primeiro eu. Eu tenho essa ordem aqui de Deus, mas não é o que eu gostaria de fazer. Não é o que faria o meu eu feliz. O que faria o meu eu feliz é, de fato, experimentar isso aqui. Então, tô indo, viu, Deus? Então, ela foi lá e pensou em servir a ela mesma, em servir o seu próprio eu. Minha vontade é isso, eu vou me fazer feliz aqui agora. E aí foi lá, desobedeceu, pecou, o pecado entrou no mundo, o homem se afastou de Deus. Nós estamos aqui nesse mundão aí de hoje, graças a isso. Então, enquanto o egocentrismo se coloca em primeiro lugar, coloca o eu em primeiro lugar, representa a cara do pecado, representa a face do pecado, porque isso dá frutos a muitos outros pecados. Nós vimos, né? O pecado entrou no mundo graças à desobediência de Eva, mas a desobediência dela foi um fruto de um eu, de um egocentrismo, dela fazer apenas o que ela queria fazer, dela ter se colocado em primeiro lugar, dela ter colocado a vontade de se agradar, a vontade dela na frente, acima da vontade de Deus. Enquanto o egocentrismo representa a face do pecado, o negar a si mesmo, o colocar os interesses dos outros acima dos seus, o pensar mais nos outros do que em si, o servir as pessoas sem se preocupar consigo mesmo. Isso representa Jesus, porque foi exatamente isso que ele fez aqui e mandou que nós seguíssemos o seu exemplo. Mateus 20:26 diz assim, Jesus falando, não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Jesus estava aqui comparando a visão secular, a visão que o mundo tem do que é ser uma pessoa super importante, uma pessoa poderosa, né? Como que o mundo vê isso? E ele estava dizendo assim, olha, o mundo vê dessa maneira. As pessoas que dominam são as pessoas que exercem mais influência, são mais importantes, mas com vocês não será assim, será o contrário. Gente, vocês já perceberam, vocês que lê Bíblia, que a ótica, a visão do reino de Deus, a visão da vida com Deus é totalmente contrária a que o mundo está te falando. Então, enquanto a visão secular, a visão mundana é essa, se coloque em primeiro lugar, vem Jesus e diz, coloque os seus irmãos em primeiro lugar, esqueça de você. Enquanto o mundo diz, em primeiro lugar tá você, se preocupe primeiro com você, vem Jesus e diz, nem se lembre que você existe, esqueça da sua existência, negue a si mesmo, afinal de contas você morreu. E morto não tem que estar se preocupando consigo mesmo, não é mesmo? Você tem quem cuide de você, que é o seu Pai, o Deus Criador, que faz isso muito bem. Ele já cuida de você, ele já se preocupa contigo, o seu papel é fazer isso pelos outros.
Filipenses 2, 3, 8 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente. Gente, eu amo essa passagem com todas as minhas forças. Olha isso. Humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não só dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E agora ele fala assim: que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. E sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Então, queridos, servir não é ser feito de trouxa. Servir não é algo humilhante. Servir é a mais real forma de humildade e amor, o que exatamente representa o caráter de Jesus. Se quisermos ser como Cristo, devemos tomar forma de servo. Servir a todos, servir os irmãos. Tô falando só de servir na igreja não, tá bom? Não tô falando, de ministério, de não sei o que, de quem tá no altar, de quem não tá, de quem... Não tô falando disso, estou falando de serviço. Servir a todos, a qualquer pessoa, em qualquer lugar, sem poder ver uma oportunidade de servir, a oportunidade de servir tá ali passando, ó, e você sai correndo atrás dela, me solta que eu quero ir lá servir. Igual aqueles memes, sabe? Servir os pais, servir os colegas de trabalho, servir o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, os filhos, os vizinhos, conhecidos, desconhecidos. Servir, gente. Simplesmente servir. Com seja lá o que for, entendeu? Que tiver ao seu alcance para fazer por aquela pessoa ali naquele momento. Qualquer coisa. Se preocupar sempre à disposição do outro, se preocupar mais com o outro do que com você mesmo. Colocar o interesse do outro acima do seu, como nós vimos aqui na Bíblia. Isso é o caráter de Jesus. Mas se me fizerem de trouxa, se aproveitarem de mim, da minha bondade, do meu serviço. Meu filho, minha filha, se lembre, você estará agradando o coração do Pai, daquele que vê todas as coisas e Ele tá vendo aquilo que você tá fazendo. Ele tá vendo tudo, é Ele quem te justifica. Não fica pensando nessas coisas não, porque pra Deus isso não é ser feito de trouxa, isso é ser filho. Mas se eu ficar pensando nos outros, quem é que vai pensar em mim? Tem uma revelação maravilhosa para te fazer aqui. Você não precisa pensar em você mesmo, porque na verdade o seu ego trabalha para isso o tempo todo. O ego que todo ser humano tem, o ego que está na nossa carne, ele faz isso o tempo todinho. Ele tá sempre trabalhando pra gente estar pensando na gente o dia todo, o tempo todo, a todo minuto, a todo momento, qualquer hora, entendeu? É isso. Justamente por isso que você tem que queimar esse ego miserável, entendeu? Enfraquecer ele, fazer o contrário daquilo que ele quer que você faça, porque o ego tá na carne, a gente não tem que andar na carne, a gente tem que andar no espírito. Aí o ego tá dizendo, você em primeiro lugar, o espírito tá dizendo, cuide daquilo que seu irmão precisa, entendeu? É por aí. E quem vai cuidar das minhas coisas? Deus, o seu Pai, Criador, todo-poderosão dos céus e da terra, Ele cuida melhor de você do que você mesmo. Você já ouviu aquela frase, enquanto você cuida das coisas que Deus quer, Ele cuida das suas? Isso é muito real, gente. Você não precisa pensar em você mesmo. Você é um filho de Deus e você já é cuidado por Ele o tempo inteirinho. Ele já cuida de você, Ele já cuida das tuas coisas, relaxa. Uma vez eu vi um pastor falando assim, eu achei muito legal, achei muito bacana. E não havia pensado nisso antes. Ele disse assim, olha, a vontade de Deus sempre foi que nós olhássemos para o outro e não para nós mesmos. Sabe por quê? Repare que Deus criou os nossos olhos e os nossos olhos não dá pra gente olhar pra gente mesmo. Não dá pra gente ver o nosso rosto com os nossos olhos. Não dá pra gente se enxergar. A gente só se enxerga hoje, a gente só sabe a cara que a gente tem por causa do espelho, que foi invenção do homem, por causa da câmera frontal, que foi invenção do homem, né? Por causa da máquina fotográfica. Essas coisas que foram invenção do homem, que aí a gente consegue hoje ver a nossa cara, né? Nossa face. Aí ele disse assim, mas Deus criou os nossos olhos para olhar para o outro. Nós não conseguimos olhar para o nosso próprio rosto, mas a gente consegue com os nossos olhos
olhar para o outro, ver o rosto do outro. Então, isso mostra o quanto a vontade de Deus sempre foi essa, para que ao invés da gente ficar se olhando, da gente olhar para a gente mesmo, a gente tire totalmente o foco, o olho da gente e olhe para o nosso próximo. Isso é o caráter de Jesus. Amém, gente? Então, fique aí com esta reflexão, em nome de Jesus, pegue isso, saia desse vídeo e vá agora mesmo já servir, entendeu? Vá servir com qualquer coisa, entendeu? Aqueles pratos que tá ali na pia, que você tá dizendo, eu vou deixar pra minha mãe lavar, não vá não, levante, vá você, sirva ela, entendeu? Vá lá, né? Aquela coisa que seu pai pediu pra você fazer, que você não faz há muito tempo, vá, faça agora, aproveite a oportunidade de servir, entendeu? Aquela coisa que seu líder pediu pra fazer, que seu pastor pediu pra fazer, seu colega de trabalho tinha coisas para fazer amanhã, chegue um pouquinho mais cedo, faça para ele. Vá, meu filho, se vire aí nos 30 e sirva. Então, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração e fique com Deus. Deus abençoe.